A paz do Senhor Jesus, eu já trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 86, versículo 11, que diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Aleluia. Veja aqui o que Davi ele pede. Davi ele pede em oração a Deus. Davi aqui está pedindo a Deus, está suplicando a Deus que Deus venha ensinar o caminho dele a Davi. Venha ensinar o caminho de Deus a Davi, para que Davi venha andar na sua verdade, para que Davi venha andar segundo a palavra de Deus. Davi, ele aqui não pede riquezas, ele aqui não pede bens, mas ele vem pedir para que Deus venha unir o seu coração ao temor ao nome do Senhor. Veja que está faltando isso, essa oração sincera, onde Davi ele se preocupava em ter intimidade com Deus. E hoje em dia nós vemos que muitas pessoas estão preocupadas em ter bens, estão preocupadas em ter casa, carro, estão preocupadas em ter dinheiro, está preocupado em universidade, em empregos, colocando como prioridade na sua vida e esquece da área espiritual. E muitas vezes não consegue prosperar porque não tem colocado Deus, não tem colocado a área espiritual como prioridade em sua vida. E muitas vezes isso acontece com pessoas que tem uma vida muitas vezes de derrota, uma vida de tristeza, porque não tem procurado andar nos caminhos do Senhor, não tem procurado ter temor a Deus, não tem procurado andar na verdade, não tem procurado em obedecer a palavra de Deus. E isso é importante, que eu e você venha orar a Deus, que venha pedir a Deus, que Deus ele venha nos ensinar a andar nos seus caminhos retos, que venha unir o nosso coração, ou seja, o nosso pensamento ao temor ao nome de Deus, que o nosso pensamento venha estar unido ao temor a Deus. Isso é algo primordial, porque não existe bênção sem obediência à palavra de Deus. Veja como é importante. Nós sabemos que nós estamos nos últimos tempos, então quando acontece esse período, nós sabemos que vai existir pessoas amantes de si mesmo. Nós sabemos que vai existir pessoas que só quer ganhar, que só quer ter coisas boas na área financeira, que só quer o bem para ele, porque são amantes de si mesmo. Não quer saber de obedecer a palavra de Deus, não quer saber de amar o próximo, ele ama a si mesmo. Então vem aí um egoísmo onde só ele quer ser exaltado, onde só ele quer ganhar. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas não têm procurado Jesus para que eles venham ter a vida eterna, para que eles venham ter a salvação, para que eles venham ter um crescimento espiritual, para que eles venham andar na verdade. Muitas vezes ele tem procurado a Jesus com interesse naquilo que Deus ele pode proporcionar, que é uma vida próspera. Quando Deus ele diz a Josué que se meditar na palavra dia e noite, Deus irá fazer com que Josué prospere em todos os seus caminhos. Essa é uma promessa de Deus. E nós vemos que muitas pessoas se apegam a essa promessa e esquecem que tem que meditar na palavra de Deus dia e noite, que tem que obedecer a palavra de Deus. E tudo que vai fazer tem que colocar a palavra de Deus. Se vai trabalhar, tem que colocar a palavra de Deus ali na sua vida, para saber se você está praticando, para saber se você está fazendo a vontade de Deus, para saber se você está obedecendo a palavra de Deus. E isso tem faltado. Muitas pessoas estão mais preocupadas com os bens materiais, muitas vezes quer o que Deus ele pode proporcionar, mas não quer estar debaixo da obediência, não quer obedecer a Deus, não quer andar na verdade, não quer servir a Deus. E temos aí um evangelho fácil, um evangelho onde ninguém abre mão de nada, onde as pessoas fazem o que quer, diz o que quer, pensa o que quer,
satisfazendo seus próprios desejos, esquecendo de servir a Deus em espírito e em verdade, esquecendo de obedecer a Deus, esquecendo de andar na verdade, esquecendo de ter temor a Deus. Então veja que nós devemos sim fazer isso que Davi fez, quando Davi poderia pedir tantas coisas, e Davi pediu que Deus ensinasse ele a andar nos seus caminhos. Quando Salomão ele poderia pedir tantas coisas e pediu a Deus sabedoria. Veja que às vezes as pessoas não conseguem ter aquilo que deseja porque não pede da forma correta. A palavra de Deus diz que quando nós nos inclinamos para o Espírito, tudo que nós iremos fazer, a gente faz pelo Espírito. Tudo o que a gente pensa, o que a gente faz, as nossas atitudes, vai ser em espírito. Mas se as pessoas se inclinar para a carne, para os seus desejos, para as suas vontades, ela vai ser mais carne. Ela vai cair em tentação. Ela vai pecar. Então veja que muitas vezes a pessoa se apega mais à carne, aos bens materiais, desejos carnais, do que os desejos, as vontades espirituais, que é andar na verdade, que é obedecer a Deus, que é viver em obediência. Então isso está faltando aí. Muitas pessoas têm desistido de viver em retidão, desistido de obedecer a Deus, porque estão preocupadas com o que vai conseguir financeiramente e querem conseguir ser bem-sucedidos, viver bem, mas não querem obedecer à palavra de Deus. Lembram que Deus ele traz prosperidade, mas não lembra que Deus ele fala para que a gente venha ter prosperidade, para que a gente venha ser próspero, não só financeiramente, mas em tudo que nós fazemos. Nós temos que meditar na palavra de Deus de noite. E meditar não é você pegar uma palavra, ler a palavra e pronto, mas é você entender aquilo que Deus está falando com você através da palavra de Deus. Veja que muitas pessoas não têm colocado em prática a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem passar pela porta estreita, quer que a porta seja larga, se enganando e achando que tem a salvação. Como? Andando em desobediência a Deus, sem temor a Deus, sem fé, porque fé é praticar a palavra, é crer. Crer é praticar, é viver a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como irá agradar a Deus se não tem fé em Deus? Como irá agradar a Deus se não obedece a Deus? Se não vive a palavra de Deus? Veja que interessante o que Davi ele pediu a Deus. Então está faltando isso. As pessoas pedir um crescimento espiritual, pedir a Deus que venha viver a palavra de Deus, que não venha envergonhar o evangelho de Deus, que venha dar um bom testemunho, que venha andar em retidão. Pessoas que se preocupam em servir a Deus em espírito e em verdade, prosperam em todos os seus caminhos, seja na área financeira, na área espiritual, em tudo que fizer. Então é importante que eu e você venha nos preocupar com isso. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você quer viver em obediência, quando você quer viver uma vida de retidão, uma vida ali diante de Deus, quando você quer viver uma vida praticando a palavra de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa nem pedir as demais coisas, porque já serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Então nós não devemos querer esse evangelho fácil, que tudo pode, que tudo deve fazer, mas nós devemos querer esse evangelho puro, santo, a sã doutrina que nos ensina a obedecer a palavra de Deus,
que nos ensina a andar nos caminhos do Senhor, que nos ensina a ter temor a Deus. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, não deixe de compartilhar para as pessoas, para que mais vidas venham ser alcançadas por essa palavra. Eu tenho certeza que a palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus tendo poder, ela pode mudar a vida das pessoas. E finalmente as pessoas encontrar esse Deus, o Senhor Jesus, que é tão poderoso, que é tão grande e que pode fazer milagres na minha vida e na tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?